Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula será uma aula de correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas do livro de História 170, 172 e 173. Página 170. Na página 170, gente, eu já vou trazer aqui essa página do livro, porque para poder responder as perguntas é preciso primeiro fazer a análise destes dois mapas, mapa 1 e mapa 2. Observem que neste mapa 1, de acordo com a legenda, está trazendo para a gente a influência, a área de dominação, tanto da República Romana quanto do Império Cartaginês, que tem como ponto central a cidade de Cartago. Gente, ainda é República Romana, tá? O Império Romano ele vai se constituir com o fim da República, quando a República entrar em declínio. Neste mapa 2 já traz para a gente a expansão da República Romana, as conquistas dessa República Romana, ao longo do tempo, 500 anos antes de Cristo até 44 anos antes de Cristo. Observem como que a República Romana ela expandiu seus territórios, expandiu sua área de influência. Essa parte aqui laranja, pessoal, corresponde às conquistas da República Romana ao fim das Guerras Púnicas. Temos que lembrar que as Guerras Púnicas foram conflitos que aconteceram entre Roma, a República Romana e o Império Cartaginense. Vamos voltar aqui agora para o slide para a gente poder responder as questões. Número 1. Com base nas suas observações, responda aos itens abaixo. Até o ano 264 a.C., a costa do Mar Mediterrâneo era controlada pelos romanos ou pelos cartagineses? Pelos cartagineses, como nós vimos. Quem dominava, então, a ilha da Sicília? Cartago dominava a Sicília também. Ao final da Terceira Guerra Púnica, quem controlava a costa ocidental do Mar Mediterrâneo? A República Romana, Então, Roma exercia o controle sobre a costa mediterrânea. E isso favoreceu, inclusive, o enriquecimento da República Romana, porque Roma passou a controlar essa rota comercial ali no Mar Mediterrâneo. De acordo com o mapa 2, o que aconteceu com o território romano entre os séculos 2 a.C. e 1 a.C.? O território romano se expandiu muito, abarcando todas as regiões em torno do mar Mediterrâneo. 2. É possível fazer uma ligação entre as guerras púnicas e a formação do Império Romano? Explique. Sim, é possível, porque depois que os romanos eles derrotam Cartago, derrotam o Império Cartaginense, eles passam a controlar não só o comércio, mas também a navegação pelo Mediterrâneo. E isso vai facilitar para que os romanos conquistem diversos outros territórios. Página 172. Número 1. Compare com atenção as linhas do tempo das páginas 123 e 159 e responda. Letra A. Quando Roma foi fundada, os gregos atravessavam qual período da sua história? Os gregos atravessavam o período arcaico, pessoal? Que era quando formou-se as polis, quando também houve a segunda diáspora grega, que os gregos ficaram sem terras e se espalharam pelas ilhas da Grécia. No período identificado na questão acima, o que acontecia na Grécia? Os gregos estavam fundando colônias e expandindo-se pela costa do Mar Mediterrâneo, e as polis estavam em formação. Letra C. Quando a democracia grega se desenvolveu em Atenas, qual forma de governo era adotada pelos romanos? Os romanos adotavam a forma de governo república. O domínio romano sobre o Mediterrâneo ocorreu antes ou depois da ruína das polis gregas. Depois, quando a Grécia já havia caído sob o controle macedônico e o império construído por Alexandre o Grande já estava chegando ao fim. Letra E.
Qual período da história romana estudado até aqui foi mais duradouro? O período da República. Número 2. Explique com suas palavras o que você entendeu sobre o conceito de república. De acordo com o que vocês entenderam, tá bem? Lembrando que república refere-se a coisa pública, coisa não privada, não particular, né? República é uma forma de governo democrático em que os governantes são eleitos pela população e devem trabalhar para atender aos anseios da sociedade, às necessidades da população. Os governantes governam enquanto durar o seu mandato, ou seja, por um período determinado, diferente de uma monarquia, né, em que o rei governa até a morte. Neste mandato aqui, pessoal, geralmente um mandato de 4 anos para presidente, para prefeito. Número 3. No quadro abaixo, identifique na primeira coluna os principais grupos sociais existentes em Roma e complete com sim ou não os demais campos, considerando os critérios indicados no quadro. Grupo social, se era livre e se tinha direito à cidadania. Os patrícios, livres e com direito à cidadania. Plebeus e clientes também eram livres, mas não participavam na vida política. E os escravizados não eram livres e logo também não participavam na vida política. Com direito à cidadania quer dizer com direito a exercer direitos políticos, tá bem? Número 4. Com relação aos tribunos da plebe, responda. Letra A. Quando e como surgiram? Eles vão surgir, gente, em 494 a.C., a partir de uma greve, né, que os plebeus vão fazer, a partir de protestos e de manifestações. Logo após uma revolta dos plebeus que se recusaram a participar de uma campanha militar e passaram a reivindicar maior participação política. Então, os patrícios tiveram que acatar essas exigências e criaram o tribuno da plebe. Quais eram suas funções? Os tribunos da plebe podiam vetar as decisões dos senadores e suspender atos de cônsules ou de outros magistrados. Lembrando que os tribunos da plebe, pessoal, eles estavam ali para representar os plebeus. Número 5. Complete o quadro a seguir com as informações pedidas. Depois compare as duas colunas e identifique quais as principais diferenças entre a monarquia e a república romanas. Este quadro. Na monarquia quem governa é o rei, na república são 2 cônsules, né, que governavam no período de 1 ano. Que órgão confirmava o governante? A Assembleia Curiata, na república a Assembleia Centurial. Quem participava do órgão que elegia o governante? Na monarquia, os patrícios, e na república já eram os patrícios e os plebeus. Quem compunha o Senado? Os patrícios, e na república também eram os patrícios. Funções do Senado: podia vetar as decisões do rei. Já na república, podia suspender o poder dos cônsules e indicar um ditador a ser nomeado pelos cônsules. Número 6. Com relação ao processo expansionista romano do século 5 a.C. a 1 a.C., cite suas consequências econômicas: enriquecimento de Roma e formação de latifúndios. Suas consequências sociais: aumento do número de escravizados e surgimento de novas classes sociais, como a de banqueiros e mercadores, que eram chamados homens novos, e pobres da cidade, chamados proletários. Nesse processo expansionista também, pessoal, nós vamos ver que a desigualdade social ela vai aumentar. Vai haver uma concentração de renda aí, juntamente com a formação de latifúndios. Suas consequências políticas: a nova configuração social levou ao aumento da instabilidade política em Roma, arruinando a estrutura republicana. Então, essa expansão também vai fragilizar o sistema de governo republicano. Os militares, né, vão se sobressair, os chefes militares, então eles vão disputar com antigos governantes
o governo de Roma. E aí vai se instaurar uma crise, diversos conflitos internos, né? Número 7. Reforma agrária é a alteração da estrutura da propriedade no campo, buscando uma distribuição mais igualitária da terra e da renda obtida através dela. As iniciativas dos irmãos Graco em Roma permitem refletir sobre a questão agrária brasileira atual. Com base nisso, responda: quem foram os irmãos Graco e qual foi o papel deles na vida política romana? Foram Tibério e Caio Graco, né? Eles foram tribunos da plebe e eles defendiam uma proposta de redução da desigualdade social para os plebeus, de redução da pobreza. Tibério Graco, ele defendia a distribuição de terras entre os mais pobres, e o Caio Graco defendia a distribuição de trigo a um preço mais justo, a um preço mais em conta para a população mais pobre. A proposta defendida por eles era limitar a acumulação de terras nas mãos dos grandes proprietários, mas isso contrariou os interesses do Senado, despertando uma violenta reação contra os dois tribunos. Contra o Senado, pessoal, porque os patrícios que compunham o Senado que eram os grandes proprietários, tá bem? Letra B. Você conhece alguma organização que se dedique à questão da reforma agrária hoje? O que ela defende? A gente pode citar a Organização dos Trabalhadores Rurais, né? E outros grupos também que lutam pela reforma agrária no país. Eles questionam a situação dos latifúndios improdutivos, lembrando que latifúndios são grandes propriedades, extensas propriedades de terra, concentradas nas mãos de poucos proprietários. E, na grande maioria, essas terras elas estão ociosas, elas estão improdutivas também. Então, cuja terra serviria como moradia e como sustento para muitas famílias de pequenos agricultores. Número 8. Leia o texto a seguir e responda às questões propostas. Este texto, gente, está falando sobre o casamento em Roma. Na Roma antiga, falando sobre a idade que os homens casavam e a idade também que as mulheres casavam. E esse texto está explicando como que era feito todo o ritual do casamento. Letra A. De acordo com o texto, com que idade as mulheres romanas costumavam se casar e os homens? As mulheres costumavam se casar aos 14 anos e os homens com 35 ou 40 anos. Geralmente não, as mulheres elas assumiam as tarefas domésticas, cuidado da casa, cuidado das crianças, e elas não tinham participação na vida política. Letra B. Que elementos das cerimônias matrimoniais romanas permaneceram nas sociedades ocidentais de hoje? O uso do vestido branco, o uso de grinalda, o hábito de se oferecer um banquete de comemoração após a cerimônia. Todas essas características são heranças do casamento em Roma antiga. Número 9. Observe a cena de casamento retratada nesta página e responda. Letra A. Entre os personagens representados, quais você identifica que são os noivos? Na imagem tem 4 personagens, né? Tem 2 personagens à frente, uma mulher e um homem, ambos segurando as mãos. Então, os noivos são as 2 pessoas que aparecem em primeiro plano na imagem. Letra B. Qual elemento da imagem revela que se trata de um casamento? O fato de estarem com as mãos dadas, além do documento que o homem parece segurar na mão esquerda, e do gesto da figura que está atrás do casal, com as mãos em seus ombros. Número 10. Analise o texto a seguir e depois responda às questões. Este texto, pessoal, está tratando sobre um discurso, né? Em defesa dos mais pobres, falando sobre a dificuldade dos plebeus, inclusive da luta dos plebeus para defender as conquistas romanas. Letra A. Por que os romanos eram chamados de senhores do mundo? Porque controlaram vários territórios e reuniram um grande poder diante de outros povos. Letra B. O que quis dizer Tibério Graco com esse discurso?
Ele revela a existência de uma grande desigualdade social em Roma. Segundo Tibério Graco, os membros das camadas sociais mais pobres lutavam e morriam defendendo Roma. Agora será a correção das atividades complementares. Número 1. Quais foram as conquistas plebeias e qual a importância destas conquistas? Eles conseguiram representação política, por meio do tribuno da plebe. Eles conseguiram também a elaboração de um código de leis. Antes desse código de leis, gente, as leis eram transmitidas pelos patrícios oralmente. Então, era de acordo com o que era conveniente para os patrícios, a informação que era repassada ao restante da população. Esse código de leis ele ficou conhecido como Lei das 12 Tábuas e foi extremamente importante para dar origem a diversos ramos do direito. Houve também a abolição da escravidão por dívidas e o direito de casamento com os patrícios. Essas leis essas conquistas, elas foram importantes por dar origem às leis e por registrar essas leis. Número 2. O que foram as guerras púnicas? Foram disputas entre Roma e Cartago em 264 a.C., pelo controle do Mediterrâneo Ocidental. Finalizamos, então, a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.